dizer que não é o ambiente que vai moldar o indivíduo. Não são fatores externos que vão moldar a essência de quem a pessoa é. Porque o problema não está no ambiente. O conflito está aí, diante dos nossos olhos. Para o adventismo, a solução está fora de nós. A solução não é nossa. A solução não está nas mãos de nenhum ser humano. Porque a solução para o problema maior, que é o pecado, foi depositado sobre os ombros de Cristo. E ele na cruz do Calvário, com os braços abertos, derramou o seu sangue. A humanidade foi perdoada. E com o perdão que ele oferece para todos nós, Cristo proveu a vacina para o vírus do pecado. Nenhum pecador precisará pagar com sua vida para a remissão dos seus pecados, porque Cristo assim o fez. Em outras palavras, a solução não está em nós, está fora de nós. A solução está em Cristo. Agora eu sempre pergunto, qual é a solução para o problema do mundo? Qual é a solução? É vacinar todo mundo? Quando a gente termina de vacinar todo mundo, outras cepas do vírus surgem e a ciência já começa a olhar com preocupação. O que vai ser? Como vai ser? Não tem solução. A solução é um governo mundial, onde tudo será mais equiparado. A solução não está no ser humano. A solução não está em mim e nem em você. A solução está em Cristo, definitivamente. E obviamente nós vivemos os dias mais difíceis da nossa geração, os dias mais complexos, os dias mais duros. Agora, quando eu olho para a Bíblia, o prognóstico daquilo que está por vir não é de melhora. Jesus nos diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, que nos últimos tempos os seres humanos desmaiariam de terror só de saber aquilo que estava por acontecer. Isso é sinal de melhora? Não há melhora. A situação vai piorar cada vez mais. Agora, se a situação vai piorar cada vez mais, qual é o nosso papel? Para que os adventistas existem? Aqueles que olham para o mundo pós-vacina colocam pelo menos 4 características de como o mundo ficará. Dá até para fazer um acróstico, funny. O mundo será frágil. O mundo será ansioso. O mundo será não linear. E o que é não linear? Linear é quando você olha para algo que é totalmente previsível. O não linear é porque ele já não é mais previsível. E ele se torna incompreensível. Perguntas, dúvidas, incertezas. Este é o quadro do mundo. Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Isso é o que nos espera o futuro. Isso é o que nos reserva já desde o presente. Agora, se o mundo está assim e ficando cada vez mais vulnerável, aumenta a expectativa de que a igreja seja a resposta para o mundo que sofre. Eu estava entrando aqui na igreja central de Curitiba junto com o Edson. E aí eu estava atravessando a rua porque nós paramos do outro lado e o indivíduo falou assim, essa propriedade aqui do outro lado, que era o consulado, é da igreja? Aí nós falamos, não é da igreja. Ele falou assim, porque eu pensei que fosse. E ele falou, não é, a igreja está usando aqui como estacionamento para os carros. E ele falou assim, e como é que eu faço para ir na igreja de vocês? Eu falei assim, é só vir. E é só vir? Eu falei assim, é só vir. Sábado, 9 horas. E Edson e eu conversamos um pouquinho com ele. E ele falou assim, não, sábado que vem às 9 horas eu vou estar aí na igreja. Quero conhecer um pouquinho melhor. Já ouvi, já vi. As pessoas olham para a igreja como uma resposta para um mundo que sofre.
Só que ser a resposta para um mundo que sofre não é fácil, não é simples. Tem como é que a gente pode ser a resposta? E aí tem aquele texto que todos nós conhecemos muito bem. O texto que fala sobre o método de Cristo. E qual era ele? Que traria êxito para a igreja? Misturar-se com as pessoas como quem deseja o bem a elas. Manifestar simpatia. Ministrar diretamente as necessidades. Para isso, resultar na conquista da confiança e então dizer para a pessoa: segue-me. Como eu sigo Jesus, agora você me segue. Como eu estou seguindo o Mestre, você tem que me seguir. Diante desse quadro do método de Cristo, nós somos chamados de uma maneira específica para ser a resposta dele ao mundo. Enquanto a sociedade está ruindo de maneira violenta, precisamos de uma igreja que se levante de maneira ousada. Uma igreja que diga: a hora é agora, o momento é esse. Portanto, se nós perdermos a nossa essência, se nós nos diluirmos no coletivo da sociedade ou das ideologias que se levantam, nós facilmente sucumbiremos, cairemos, perderemos a razão da existência. Porque a igreja é a resposta de Deus ao mundo. A igreja é o local de descanso para as pessoas em um mundo que está cada vez mais cansado. Agora, alguns pressupostos são importantes. Primeiro, nós mudamos o nosso discurso para mudar as nossas ações. E o que isso significa? A pregação, a palavra, o ensino. Os líderes são aqueles que mostram o caminho, que indicam. E os liderados são aqueles que refletem, analisam. E saem da ideia de um slogan e passam a viver o cristianismo na prática. Não é militância de rede social, é vida prática. Tudo isso, obviamente, deve estar somado a uma inconformidade, mas não é uma inconformidade vazia, uma inconformidade voltada para si, mas uma inconformidade construtiva. Por que inconformidade? Porque nós temos um problema, quer dizer, nós temos vários problemas, mas nós temos um problema central, um problema sério, que é o cerne de tudo. Jesus Cristo ainda não voltou. Então, como esse é o nosso problema, Jesus Cristo não retornou, algo precisa ser feito. Portanto, nós somos inconformados. Ninguém está conformado com este mundo. Ninguém está conformado com esta vida. Com o cansaço que temos, com as perdas que passamos. Estamos todos cansados. Agora, o inconformismo, dentro da identidade essencial do adventista, é um inconformismo construtivo. É a soma, é a construção, é fazer sua parte, é arregaçar a manga e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que o Senhor espera que eu faça? Irmãos, este não é o tempo de nós nos acostumarmos a ficarmos sentados nos bancos da igreja. Mas é hora de arregaçarmos as mangas para sermos a resposta de Deus ao mundo. A sociedade hoje vive um conflito de narrativas. Esse quadro ele foi potencializado pelas redes sociais. Todo mundo está dando palpite sobre tudo e sobre todos. As narrativas se confundem. As pessoas não sabem no que crer, no que confiar, que caminho seguir, para onde ir. Existem muitas propostas, muitas sugestões. Agora, dentro desta multiplicidade de narrativas, a nossa maior e única defesa significa simplificar a nossa mensagem. A simplificação da mensagem se torna essencial, fundamental. Simplificar a nossa mensagem é tocar no ponto nevrálgico da humanidade, para o momento, para a hora, para o agora. É coçar onde está coçando. É falar o que as pessoas estão se perguntando.
é oferecer para elas aquilo que elas estão mais necessitando. Neste perfil da restauração da identidade do povo adventista, alguns objetivos se tornam fundamentais. Primeiro, igreja é um lugar de amor irresistível. E isso todos nós concordamos. Fomos chamados para amar. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E quem falou isso foi Jesus. O amor é irresistível. O amor tem que ser atrativo. O amor tem que ser abnegado. O amor tem que ser o de entrega. O amor é aquele que é a essência. É o que se doa. É aquele que não pergunta o que a igreja pode fazer por mim, mas é aquele que pergunta: o que é que eu posso fazer pelas pessoas? O que é que eu posso fazer com aqueles que estão sofrendo? Esse amor irresistível é o que gera na igreja um ambiente de confiança, aceitação, restauração e perdão. Perdão para todos. Aceitação para todos. Todos são aceitos, todos são bem-vindos, do jeito que você está, do jeito que você é. Jesus te ama como você está nesse momento. Não importa se esteja longe demais, não importa se sua vida espiritual, você olha e é um fracasso, se sua devoção desmoronou, Jesus te ama do jeito que você é, do jeito que você está. E Ele te chama. Ele te convida. E a igreja se torna um ambiente de acolhimento para essas pessoas, para que o Espírito opere, para que Ele transforme, para que Ele mude. E este processo de transformação e crescimento é o que nós chamamos de santificação. Hoje, melhor do que ontem, e amanhã, melhor do que hoje. Cada dia tentando melhorar, desenvolver meus dons, meus talentos, aumentando minha comunhão, minha devoção, minha entrega, minha submissão. Saindo da tirania das minhas vontades e submetendo o meu ser nas mãos do Senhor. É uma experiência religiosa viva e profunda com o Senhor. E eu vejo que a igreja adventista do sétimo dia, com a mensagem que nós temos, com a essência que temos, fomos chamados para sermos um oásis no meio do deserto. Onde as pessoas procuram água, onde as pessoas procuram paz, onde as pessoas procuram sombra. Aí aparece a igreja adventista do sétimo dia. Se você me pergunta assim: pastor, qual é a simplificação da nossa mensagem? Está aqui. Para um mundo cansado, a certeza do descanso. Para um mundo cansado, a certeza do descanso. Para as pessoas que estão cansadas, nós podemos oferecer para elas o descanso em Cristo. Se você me pergunta assim: pastor, qual é a razão da existência da igreja adventista do sétimo dia? Eu te responderia hoje isso aqui, ó. Para um mundo cansado, a certeza do descanso. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão aflitas, oprimidas, abatidas. E o que a gente pode oferecer para elas? A certeza do descanso. E na Bíblia está cheio de citações disso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Está em Hebreus no capítulo 4, versículo 9. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ei, para. Se acalma. Não fica tão agitado, não. Aquiete-se. Eu sou Deus. Sociedade que está cada vez cansada. A fadiga da pandemia. Já começa a aparecer algumas reportagens. O que é a fadiga da pandemia e como é possível combatê-la? O mundo está cansado. Não só cansado da pandemia, mas o cansaço de outras áreas. Sono e cansaço representam 60% dos acidentes do país. Em outras palavras, o mundo está cansado. Agora, como podemos oferecer o descanso para as pessoas? Como essa promessa do descanso se materializa? Primeiro, ninguém descansa se não estiver em um ambiente seguro. E é assim. Se você mora numa casa e tem medo que aconteça alguma coisa à noite, se você deitar e ficar com a dúvida se trancou ou não trancou a porta, você não dorme direito. Tem que ir lá e conferir se a porta está fechada. Porque se você não está num ambiente seguro, você não descansa direito.
O mesmo vale para a igreja. Se as pessoas não se sentirem seguras na igreja, elas não descansam. Esse descanso que Deus promete, esse descanso que está fundamentado na palavra, é um dom da graça. As pessoas, elas se sentem traídas, fracassadas, ameaçadas. Elas precisam serem acolhidas para descansarem nas promessas. Já falei do acolhimento, é o abraço. O acolhimento é oferecer o ombro, é oferecer o número do WhatsApp, é dedicar tempo, é cuidar das pessoas, para que elas se sintam abraçadas, para que elas se sintam cuidadas diante de tanta situação difícil que nós passamos e enfrentamos. O descanso, veja, ele é o oposto da luta pelo domínio. Quem descansa não está lutando para dominar nada. O domínio foi a luta de Lúcifer no céu. Ele queria a supremacia, ele queria o lugar de Cristo. Ele lutou pelo poder. E quem luta pelo poder não descansa nunca. Quem luta pela supremacia vive uma vida fatigada, cansada, extenuante, sem paz. Agora, eu descanso porque eu não preciso ser o Deus da minha vida. Às vezes a gente ouve algumas coisas assim que são geniais. Eu estava, pastor Ariel, no acampamento de desbravadores, tinha terminado de pregar e 2 desbravadores vieram falar comigo, e às vezes eles fazem algumas perguntas para testar, e era um garoto e uma garota, e o garoto falou assim: pastor, se você fosse Deus, faria alguma coisa diferente na sua vida? E eu parei para pensar, que pergunta complexa. Se eu fosse Deus, eu faria alguma coisa diferente na minha vida? E imediatamente eu pensei assim, eu faria um monte de coisa diferente na minha vida. Mudaria um monte de coisa. Eu comecei a pensar assim, em algumas histórias, algumas coisas que eu passei, alguns momentos que eu vivi, e pensei assim, isso aqui tudo eu tiraria, apagaria tudo isso. Mas como eu vi que eles estavam dando risadinha os dois, logo percebi que tinha alguma pegadinha aí. E, obviamente, para não responder e ser pego naquilo que eles queriam me alcançar, eu devolvi com outra pergunta. Eu falei assim, por que você está me perguntando isso? Você faria alguma coisa diferente na sua vida? Aí a garota que estava do lado respondeu assim, pastor, se você faria alguma coisa diferente na sua vida, é porque Deus não está sendo suficiente para você. E eu falei, uau, de onde veio isso? Já não bastava a pergunta, agora uma resposta com uma profundidade filosófica desse tamanho. Demos uma risada e eles foram e eu fiquei. E fiquei com a pergunta. E até hoje está comigo essa pergunta. Se eu fizesse algo diferente na minha vida, é porque talvez Deus não está sendo suficiente nela. Mas eu descanso quando eu deixo que Deus seja Deus. E no futuro, aquilo que eu hoje entendo como oração não respondida, ou aquilo que eu acho que deveria ser diferente, se revelará entre as nossas maiores bênçãos. Os textos de Ellen White. É o propósito de Jesus comunicar paz e descanso a todos aqueles que a Ele vão em busca do pão da vida. A vida em Cristo é uma vida de descanso, diz Ellen White no livro Caminho a Cristo, na página 70. Sejam quais forem as vossas ansiedades e provocações, exponde vosso caso perante o Senhor. Vosso espírito será fortalecido para a resistência. Deus vai te dar descanso dos problemas. Olha a última frase, quanto mais pesados vossos fardos, tanto mais abençoado o descanso em os lançar sobre o vosso ajudador. Em outras palavras, Jesus te convida para descansar. E esse descanso não é inércia, esse descanso não é inoperação, mas é o descanso que Ele pode dar para uma alma angustiada, para uma alma aflita, para uma alma abatida. Ele pode enxugar suas lágrimas, te dar paz e descanso. Jesus olhava aos aflitos e desalentados, aqueles cujas esperanças se haviam desvanecido e que procuravam com alegrias terrenas acalentar os anseios da alma, e convidava a todos a buscarem nele descanso. Não é esse mundo aqui, não é essa vida aqui,
não é o que você pode tocar, não é o que você pode comprar, mas é aquilo que Deus tem para te dar. Isso é que vai te dar descanso. E termino com esse último slide. Que é a minha fundamentação. E como eu vejo que a igreja adventista é a igreja chamada para dar o descanso para as pessoas. Vejam, esse está o nosso nome. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você sabe que esse nome não foi um nome escolhido aleatoriamente. Um indivíduo chamado David Hewitt foi quem propôs esse nome. E naquele mesmo dia, Ellen White recebeu uma visão do Senhor dizendo o seguinte: esse é o nome da minha igreja. Porque neste nome está a essência da nossa identidade. E você vai ver que a nossa identidade tem tudo a ver com descanso. Olha só, adventista. O adventismo é o cumprimento de uma promessa futura. Jesus Cristo prometeu. Profetas do Antigo Testamento falaram da volta.